Olá, queridos irmãos e irmãs. O profeta Eliseu é chamado por alguns rapazes de calvo, careca, assim como eu, e de repente ele diz algo e 2 ursas matam 42 daqueles rapazes. Como entender essa questão drástica narrada lá no livro de Reis? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e eu vou conduzir você hoje a um estudo detalhado, aprofundado, mais simples, para que você compreenda essa questão com profundidade. Convido você a me acompanhar até a minha lousa de estudos. Vamos lá? A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: fiquei bem intrigado quando li o texto onde alguns rapazinhos zombam do profeta Eliseu e ele amaldiçoa-os. Na sequência, 2 ursas despedaçam todos eles. Como isso seria possível? Existe alguma explicação lógica de uma tragédia dessa acontecer só porque o profeta foi chamado de careca, calvo? Vamos então responder a essa dúvida e nós precisamos começar relembrando o texto, porque esse é um dos textos difíceis da Bíblia e que exigem de nós bastante atenção. Então vamos ler aqui junto comigo. 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 23, são apenas 2 versículos que dizem o seguinte, olha só. Então subiu dali a Betel, e indo ele, o profeta Eliseu, pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. A primeira reação que as pessoas costumam ter quando leem esse texto é a seguinte: Deus é muito mau. Como Deus pode fazer e permitir uma tragédia dessas só porque esses rapazinhos inocentes chamaram o profeta de calvo ou de careca, assim como eu? Deus é muito mau por permitir que isso aconteça. No entanto, meus queridos irmãos, um grande erro de muitos que leem a palavra de Deus é que não prestam atenção nos detalhes. E esse é um texto que exige atenção nos detalhes para que consigamos uma explicação. E quero dizer a você que existe uma explicação e eu vou dar ela para você hoje. Então fique até o final, não saia no meio do texto para que a sua compreensão seja plena e profunda, como é o nosso objetivo. Então nós vamos começar fazendo uma análise agora minuciosa do texto e você vai aprender então como fazer esse tipo de análise, já vai aprender o tema e como fazer essa análise detalhada. Mas antes eu quero dizer que eu posso te ajudar a crescer no conhecimento da palavra. Como presbítero? Inscreva-se aqui no nosso canal, é gratuito, você vai receber estudos como esse. Já temos mais de 100 estudos, inclusive depois acesse a nossa playlist, assista mais estudos para você crescer, mas pretendemos chegar até 1000. Então quem estiver com a gente vai crescer. Então já inscreva-se agora, não deixa para depois para que você não se esqueça, combinado? E também quero pedir a você que até o final desse estudo você deixe o seu like, se você gostar, claro, para que a gente possa continuar aí com muito ânimo no Senhor a fazer novos estudos e ensinar a palavra de Deus através dessa ferramenta, que é a internet. Então vamos analisar o texto. Primeira coisa, Eliseu estava em uma viagem sozinho. Diz o texto o seguinte: então subiu dali, Eliseu, de onde ele estava a Betel, e indo ele pelo caminho. Então observe que o profeta estava numa caminhada como os profetas costumavam. Os profetas eram pessoas muito solitárias. Deus os mandava para lá, para cá, fazer uma missão ali, outra missão aqui. E eles faziam. Então eles estavam sempre em muita movimentação e muitas dessas vezes sozinhos, como é o caso aqui do profeta Eliseu em 2 Reis, capítulo 2, verso 23. E aí nós temos detalhes que não podem passar despercebidos. Um bom número de rapazes saíram a persegui-lo. Observe então na sequência do texto, uns rapazinhos saíram da cidade. Preste bem atenção nesse detalhe. Eles saíram da cidade indo, seguindo o profeta na sua viagem. E é importante observar aqui um detalhe interessante para começar a construir a nossa interpretação. O texto vai dizer daqui a pouquinho, nós vamos ler, que 42 deles morreram. Daqui a pouquinho nós vamos entender isso.
Então observe o seguinte, se 42 deles mais tarde foram mortos, então existia um grupo de mais de 42 rapazes seguindo o profeta Eliseu fora da cidade, longe dos olhos da maioria das pessoas. Então nós temos aqui agora uma grande questão que você precisa perceber juntamente comigo. Para que finalidade um grupo tão grande de jovens se reúne para seguir uma pessoa? Você consegue perceber aqui já qual a finalidade de um grupo seguindo uma pessoa sozinha, longe da cidade? Esperaram ainda para abordar o profeta numa área mais deserta, porque nós vamos ver que as ursas, mais à frente, elas saem de um bosque. E com que objetivo esses jovens estavam fazendo isso? Teriam eles boas intenções para com o profeta? Então veja, você percebe o que o texto está mostrando? O texto está mostrando claramente para a gente que era uma perseguição com objetivos claros e não eram objetivos positivos. Mas vamos continuar aqui na nossa análise. O texto continua com uma hostilização, né? Hoje nós chamamos aí de bullying, na linguagem mais moderna. E zombavam dele e diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. Vamos entender essa expressão sobe calvo para você ter a profundidade necessária para compreender o que eles estavam dizendo. Olha só, a expressão sobe calvo não quer dizer apenas uma zombaria, um bullying, simplesmente por Eliseu ser assim como eu, careca. A palavra sobe aqui, empregada por aquele grupo, zomba do ministério profético de Eliseu, fazendo uma comparação injusta com o profeta Elias. Lembra de Elias? Ele subiu ao céu em um redemoinho, como está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Então, quando eles disseram ali, sobe calvo, possivelmente eles queriam provar, zombar do profeta de que ele não era tão de Deus assim como Elias e que ele não conseguiria escapar deles, né, do seu intuito ali. Elias foi aquele que venceu os profetas de Baal lá no monte, mas Eliseu, zombado aqui por esse grupo, não iria escapar dessa investida. É isso que esse grupo aqui está querendo dizer com sobe calvo, uma zombaria de um grupo de mais de 42 rapazes no meio ali de um bosque, uma área deserta, perseguindo um profeta. Percebe como que os detalhes então indicam para a gente a intenção desses jovens? Então veja, apesar de todo o desprezo que a sociedade tem contra os servos de Deus, sabemos que para Deus seus profetas são especiais. Salmo 105:15, muito famoso. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. É o que diz ali o Senhor. Então veja, aí diante de todo este cenário, o que Eliseu faz? Ele coloca então esses jovens nas mãos de Deus. 2 Reis 2:24. Virando-se ele para trás, né, o profeta Eliseu, viu-os. Então o profeta, claramente, vendo aquele grupo grande de jovens zombando com uma atitude de hostilidade para com ele, ele entendeu claramente o objetivo deles, então ele os amaldiçoou em nome do Senhor. O profeta ali, no calor da emoção, ele lança diante do Senhor essa questão. E aí o Senhor responde imediatamente. 2 ursas saíram do bosque, então perceba que eles estavam em uma área já, né, fora da cidade e despedaçaram 42 deles. Então a ursa mata 42 desses jovens e, obviamente, muitos deles conseguiram, então, fugir. Não sabemos o número desses jovens. Imagine se fosse 50, 60 ou 100, perseguindo um profeta com grande zombaria e hostilidade. Então veja, a ofensiva dessas 2 ursas, ela conteve o ânimo maligno desse covarde grupo de jovens. Então esse registro, ele mostra a severidade de Deus contra aqueles que se levantam malignamente contra seus servos amados. Mas não saia do estudo aqui. Tem mais um detalhe que eu gostaria de te mostrar, então fique até o final comigo. Olha só, e se Deus não tivesse agido? Vamos pensar agora por esse lado. Nenhuma ursa tivesse aparecido, nada tivesse acontecido. O
que a gente poderia ter de resultado aí dessa perseguição desses jovens? Mas antes de te dar essa resposta, quero deixar um recado rápido para você. Se você gosta desse estilo de estudo detalhado, com explicação, em videoaulas assim, o curso Conheça a Sua Bíblia é para você. Aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, você tem ali um link que vai levar você para a nossa página do curso. Tem um link da página, link de aula gratuita. Vamos começar de Gênesis Apocalipse, desse jeitinho que eu estou fazendo aqui. A gente pega em Gênesis, analisa os dias da criação, a gente analisa as dificuldades, geografia, mapas, entende os problemas ali que vão aparecendo no texto, dinossauro. Olha, é bem interessante. Então, se faz sentido para você ter este servo de Deus aqui como seu professor, para a gente aprender a Bíblia com mais profundidade ainda, então acesse lá esse link que vai te ajudar bastante. Olha só, o que eles poderiam ter feito ao profeta? Então a gente observa que a zombaria e a quantidade de jovens e o fato deles perseguirem o profeta fora da cidade já indicava que eles estavam ali numa atitude que não era boa. O profeta certamente poderia ter sofrido, apanhado, ser violentado e até morto. Essas são possibilidades, sim, se Deus não tivesse agido ali. Será que eles queriam apenas brincar? Evidentemente que o texto não mostra uma brincadeira de 2, 3, 4 jovens. Né? Uma reunião de mais de 42 jovens, certamente que não tem este objetivo de brincar, de fazer apenas uma zoeira, como diz aqui o nosso português aqui mais claro. Mas vamos pensar um pouquinho mais. Mais uma questão para fechar. Deus não foi muito injusto, severo demais, dizem alguns, fazendo isso? A gente precisa pensar uma coisa importante. Deus não é injusto. E existe um conceito bíblico que é o seguinte: toda vida é dele, é de Deus. Portanto, ele a toma quando e como quer. Então Deus, em muitos momentos, ele é muito severo no seu julgamento. Esse é um deles. Não existe injustiça, porque Deus é o dono da vida e ele faz da vida o que ele bem entender. E ele entende que naquele momento o seu profeta deveria ser ali, deveria ser protegido, fugiu a palavra aqui. Então ele protegeu o profeta de uma forma severa contra aqueles garotos para servir de exemplo para todos quantos se levantam contra os seus profetas. Assim, para fechar, esses jovens não foram mortos por Deus porque chamaram Eliseu de calvo apenas, mas como fruto de suas ações malignas e covardes diante de um servo de Deus. Assim, não houve injustiça alguma da parte de Deus. Então fecho aqui pedindo para você deixar o seu like aqui no estudo, ok? Para a gente poder se animar e fazer mais estudos. Ficou alguma dúvida sobre esse estudo? Você quer contribuir com alguma opinião? Coloque nos comentários, sempre com muito respeito, com muito carinho, para a gente construir uma comunidade aqui abençoada. Então, se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal e aproveite então o próximo estudo, que em breve você será avisado dele, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fica com Jesus, até o próximo estudo.